Bom dia, meus alunos do nono ano, trazendo aqui nessa aula do dia 12 de maio, né? É uma continuação aqui do nosso trabalho com vocês, agora falando aqui nessa parte 2 da nossa aula, e eu peço que vocês pudessem fazer uma leitura, né, cuidadosa, a história dos números irracionais. Essa história aqui, ela fala das dificuldades que os povos antigos, né, tinham para entender a ideia do número irracional, porque eles não conheciam o número irracional. Eles conheciam os números naturais e poderiam estabelecer números através da razão entre os números que eles já conheciam, né? E o texto traz aqui uma parte onde eles faziam uma comparação de duas grandezas usando uma unidade, né? Aqui no caso, fazer a comparação deste segmento AB com o segmento CD, e eles pegavam uma outra unidade que eles conheciam e faziam a comparação. Essa unidade caberia tantas vezes dentro de um segmento, tantas vezes dentro do outro, e eles poderiam fazer uma comparação entre eles, né? Uma razão entre eles. Mas, em um determinado momento, surgiu a ideia de que número seria esse, que multiplicado um pelo outro resultaria na diagonal, né? Seria a medida da diagonal desse quadrado de lado 1. Porque eles não conheciam esse número, ele conhecia o 1, conhecia o 2, conhecia o 3, mas eles não conheciam o número, né? Que multiplicado por ele mesmo resultasse nessa medida, que hoje nós conhecemos como o número racional raiz quadrada de 2. Então é um texto interessante que eu peço que vocês possam ler, né? Possam pesquisar aí, por exemplo, essa pessoa aqui, aliás, esses pitagóricos, que eram os seguidores de Pitágoras, eles viveram de 500 a.C. a 375 a.C. Essa expressão AC significa negativo, né, o número, que é antes de Cristo, né, considerando o nascimento de Cristo como essa data importante do calendário, né? Então vocês fazem essa leitura, né, vejam aí como é interessante. E aí, continuando aqui, falando dos radicais. Nós já tivemos aí na aula anterior a relação que tem entre a potência com a raiz, né, com a potenciação de expoente fracionário com os radicais. Então, relembrando aqui, se você tem o número 2 elevado a 3, isso aqui representa para nós o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? Então, 2 elevado a 3 é igual a 8, né? Então, isso aqui quer dizer para nós que eu posso fazer escrevendo 2 elevado a 3 é igual a 8, né? E eu posso também escrever esta operação chamada potenciação como sendo a operação com radicais. Como é que ficaria? Este número, que é chamado de base, né? Esse número que é chamado de base é o expoente e a potência, né? Quando a gente vai transformar na radiciação, na operação da raiz, esse número 2, que é o expoente, né? Ele passa a ser o índice dessa raiz. No caso aqui eu tenho, se é 2 elevado a 3, eu tenho a raiz cúbica do número. E esse 8, que aqui para nós é a potência, ele é o radicando. E a base passa a ser a nossa raiz, né? Então, o que nós já estudamos foi isso, ou seja, 2 elevado a 3 é igual a 8, e isso diz para nós que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, aqui nós estaríamos transformando a potenciação na radiciação. E falando, nós vimos também que esses números que têm expoente fracionário, a gente pode escrever ele como sendo uma raiz, né? Se você tem, por exemplo, o número 2
elevado a meio, aqui você vai ter uma raiz quadrada de 2, né? O expoente é um número fracionário, o denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando, né? Então, cada um desses números que tem expoente fracionário, você pode transformar ele em uma raiz, né? Vamos dizer, pode transformar ele em raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quarta, na raiz enésima, né? de qualquer índice, né? Então, nessas atividades anteriores, nós já fizemos algumas atividades que pedia que você escrevesse uma raiz em forma de expoente fracionário, né, com base com expoente fracionário. E aí eu tenho aqui um exemplo, né? Esse número raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a meio, né? Então aqui eu também estou escrevendo usando esse tópico de que o número fracionário como expoente representa uma raiz de índice que tem o índice da raiz é o denominador do expoente e o numerador o expoente do radicando. Então, aqui ainda está indo como exemplo, se eu tiver essa raiz cúbica de 8, né, a gente pode escrever também dessa maneira, fazendo a raiz cúbica de 8, só que o 8 eu vou escrever o 2 elevado a 3, né? E vejam aqui que eu posso escrever esse número raiz cúbica de 8 como sendo o 2 e escrever esse numerador que o expoente sendo o numerador o expoente do 2, no caso aqui o 3, e o denominador você dizer que é o índice da raiz. Então, quando eu escrevo a raiz cúbica de 8 igual a 2, eu estou usando isso, porque eu posso transformar essa raiz cúbica de 2 elevado a 3 como sendo 2 elevado a 3 terços, né? E 3 terços é exatamente 3 dividido por 3 igual a 1, que eu não preciso escrever aqui, mas ele subtende que ele está aí, né? Então, nós temos uma relação que nós já falamos anteriormente. Agora, nessa aula de hoje, a gente vai estar falando de algumas propriedades que são úteis, né, no estudo de vocês quando estiver trabalhando com radicais. Porque os radicais representam, né, eles representam números que não têm uma raiz quadrada exata, né? Quando você está falando de raiz quadrada, em alguns momentos você não tem uma raiz quadrada exata. Como também nós temos alguns números que você não tem a raiz cúbica dele exata. Alguns números têm raiz cúbica exata, como também tem raiz quadrada exata, mas tem algumas raízes que não tem. E para esses números, que são números irracionais, é que essas propriedades vêm para nos ajudar no trabalho com eles, né? Então, a primeira propriedade, considerando esse radical. Nesse radical, nós temos aqui o índice é 3, o radicando é 5 e o expoente dele também é 3. Então, como é que nós analisamos isso, né? Como é que a gente vai aqui analisar? Então, o que significa isso? A leitura dele, a raiz cúbica de 5 elevado a 3, nós temos a raiz cúbica de 5 elevado a 3, eu posso escrever ele usando o que nós já falamos inicialmente, né? Escrever usando o expoente fracionário, onde esse 5, esse índice vai ser o denominador, o expoente do radicando vai ser o numerador, e eu tenho aqui 5 elevado a 5 terços é igual 3 dividido por 3 dá 1, aí eu tenho 5 elevado a 1 igual ao próprio 5, né? Então, veja aqui que sempre que eu estiver fazendo um cálculo, né, com radicais e eu perceba que o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, eu simplesmente já digo que eu vou dividir um pelo outro, eu já tiro, no caso aqui,
a raiz cúbica de 5 elevado a 3 como sendo igual a 5, né? Da mesma maneira, se eu tenho a raiz quarta de 5 elevado a 4, eu tenho 5, né? O valor. Se eu tenho a raiz cúbica de menos 5 elevado a 3, eu também tenho menos 5. Aqui eu também tenho, nesse caso, o índice da raiz é 3, o expoente do radicando também é 3 e ela permanece negativa. Mas, se eu tiver a raiz quarta e esse número aqui, no caso, é expoente par e a base é negativa, esse valor, essa raiz vai ser um número positivo, né? Por quê? Observe que o menos 5 elevado a 4 é o menos 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, quando eu multiplicar esse menos 5 vezes menos 5, vai ser igual a mais 25. Então, esse mais 25, multiplicado agora aqui por esse menos 25, né? Ele vai ficar negativo, porque você vai ter um produto de um positivo pelo negativo, vai ficar negativo. E 25 vezes 5, né? Se você multiplicar 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25 vai 2, 2 vezes 5, 10 e 2, 12. Você tem aqui menos 125. E esse menos 125 multiplicado aqui por esse menos 5, ó, vai ficar positivo. E 125 vezes 5 é igual a 625. Então, a raiz quarta de menos 5 elevado a 4, ele é igual a 5, né? Positivo. E esse menos 5 elevado a 4 é exatamente 625. Quando você decompõe ele, você tem ele elevado a 4, né? Esse valor, e você tem a raiz quarta de 625 é igual a 5. Então, ao calcular a raiz cúbica de menos 5 elevado a 3, extraímos uma raiz de índice ímpar, né? De um número negativo, ou seja, a raiz cúbica de menos 125. O resultado é um número negativo, pois menos 5 elevado a 3 é igual a menos 125. Aí nós vemos aqui, entretanto, ao calcular a raiz quarta de menos 5 elevado a 4, extraímos a raiz de índice par de um número positivo. Isto é, a raiz quarta de 625, que é 5, pois 5 elevado a 4 igual a 625. Então, a gente observar que quando você tiver uma raiz de índice par e o expoente do radicando também for par e a base for negativa, ela representa um número, a raiz um número positivo. Então, de um modo geral, se n, né? De um modo geral, ó, se esse n aqui representa um número natural ímpar, né? Ele pode ser 3, ou 5, né? Ou 7. Então, a raiz enésima de a elevado a n é igual ao próprio a, sendo a um número real. Ou seja, se esse valor, você tiver aqui, por exemplo, a raiz cúbica de um número elevado a 3. Seja qual for o número, você tem aqui o próprio número, né? Por exemplo, a raiz cúbica de a elevado a 3. Se o a for positivo, é o próprio a. Se o a for negativo, é o próprio a negativo. Mas não acontece... Vamos colocar exemplo aqui. Se você tiver a raiz cúbica de menos 2 elevado a 3, é menos 2. Se você tiver a raiz quinta de menos 2 também elevado a 3, também vai ser menos 2, né? Aqui é 5, viu? Então, se o n for um número par, se o n for par, não nulo, então a raiz enésima de a elevado a n é igual ao módulo de a, sendo a um número real. Então, aqui tem alguns exemplos, né, para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 3 é igual a 2.
Observe, nós estamos usando aqui a propriedade para dizer que isso aqui vai ser igual a 2. Aqui eu tenho também a raiz cúbica de menos 2 elevado a 3 vai ser igual a menos 2. Isso aqui vai acontecer toda vez que o índice da raiz e o expoente do radicando seja ímpar. Mas quando for par, observe que a gente vai ter que falar do módulo, porque se eu tenho aqui a raiz quadrada de 5 elevado a 2 é igual ao módulo de 5. Essas duas barrinhas aqui indicam o módulo de 5. Veja que o módulo de menos 5 representa 5. O módulo, para a gente lembrar, é a distância que tem esse número até a origem, né? Então, a distância do menos 5 até a origem é exatamente de 5 unidades. Então, quando isso aqui acontecer, né, que você tiver aqui, o n for um número natural par, ou seja, ele pode ser 2, é o 4, ou 6, ou 8, então a raiz enésima desse n seja igual ao módulo de A. No caso aqui, o módulo de menos 5 igual a 5. Então, colocando aqui mais um exemplo, se você tiver a raiz quarta de menos 5 elevado a 4, né? Isso aqui vai resultar no número 5 positivo, né? Lembrando que essa base aqui, negativa elevada a esse expoente par, ela vai ficar positiva. É por isso que aqui a gente vai ter que trabalhar com a questão do módulo, né? E aqui tem uma observação, quando o radicando, quem é o radicando? Aqui no caso é o x, ó. O radicando é o x, o 4 aqui é o índice da raiz, o outro 4 é o índice, é o expoente do radicando, e aqui o x é a nossa raiz, né? Então, quando o radicando for uma potência de expoente par, que tenha na base uma expressão literal, que represente o número real, vamos admitir que o radicando assume apenas valores reais iguais a zero, ou maiores do que zero. No caso aqui eu tenho a raiz 4 de x elevado a 4 igual a x, nós estamos admitindo que o x seja maior ou igual a zero. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 3x menos 5 elevado a 2. Então aqui eu tenho esse valor é igual a 3x menos 5, admitindo que esse 3x menos 5 seja maior ou igual que zero, ou seja, que o x seja maior ou igual que 5 terços, né? Isso quer dizer o quê? Que esse valor do x aqui, se ele assumir esse valor 5 terços, tudo bem, mas não pode assumir um valor maior do que ele, né? Se assumir um valor maior do que ele, você não tem essa desigualdade aqui, né, de ser maior ou igual que zero. E a segunda propriedade tem aqui umas explicações para a gente olhar com mais calma. Eu tenho aqui a 12ª raiz de 3 elevado a 8. Transformando isso aqui para um expoente fracionário, o 3 é a base, né? O índice da raiz e o 8 vão formar uma fração, o 8 é o numerador e o índice da raiz é o denominador. Então, eu tenho a 12ª raiz de 3 elevado a 8 é igual a 3 elevado a 8 dozeavos, que simplificando eu tenho, ó, dividindo aqui, o 8 dividido por 4, dá igual a 2, e o 12 dividido também por 4, dá igual a 3. E transformando de volta numa raiz, eu tenho que vai ser a raiz cúbica de 3 elevado a 2. Então, aqui o que está dizendo? Escrevemos a expressão na forma de potência, simplificamos os expoentes e escrevemos a expressão na forma de raiz novamente. Então, o que a gente observa? Se eu tiver a 12ª raiz e o radicando elevado a 8, observe que aqui eu poderia fazer logo 12 dividido, né, para simplificar esse radical, dividindo 12 por 4, que dá 3, e 8 por 4, que dá 2. Então, você
essa propriedade mostra para nós que eu posso simplificar esta expressão para essa aqui. Vocês vão perceber lá na frente que em alguns momentos a gente vai estar fazendo cálculos com radicais e eles têm índice diferente, você encontra radicais que tenham o índice menor, né, para trabalhar com ele. Então aqui está dizendo o seguinte, a segunda propriedade, dividindo-se o índice e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior que zero, o valor do radical não se altera. Então, se eu tiver a raiz enésima de a elevado a m é igual a esse n dividido pelo p e o m também dividido pelo p. Ou seja, tanto o índice da raiz como o expoente do radicando dividindo pelo mesmo número. Sendo a um número real, né? O radicando número real positivo, m um número inteiro e n um número natural. Esse n um número natural, lembrando, né, que nós não temos índice de negativo, né? E o p é o número divisor dos dois, tanto do índice como do expoente do radicando. Então essa propriedade nos permite simplificar certos radicais, isto é, transformá-los em radicais mais simples e equivalente aos radicais dados. Aqui tem um exemplo, né? Você tem, vamos simplificar os radicais a seguir. Aí eu tenho, vamos ler isso aqui, ó. Eu tenho a 12ª raiz de meio elevado a 9. Veja que o número 12 e o número 9 admite o maior divisor comum entre eles, que é o número 3. Ó. Então, o 3 é o maior divisor comum de 12 e 9. Então, eu posso dividir o 12 por 3, que dá 4, e dividindo o 9 por 3, que dá 3. Então, eu tenho que esta expressão é equivalente a essa. Aqui o outro eu tenho o 20 como índice, a raiz enésima de 3,7 elevado a 15. Tanto o 20 como o 15 eu posso simplificar dividindo por 5. Então, essa 20ª, como é que eu leio aqui? A 20ª raiz de 3,7 elevado a 15 é igual à raiz quarta de 3,7 elevado a 3. E aqui eu encontro uma situação que eu tenho raiz sexta de 125. A gente decompomos em fatores primos, né? Vamos relembrar aqui, ó, 125. A gente vai dividir, no caso aqui, por 5, né? Que é o maior divisor comum aqui. Aliás, que é o maior número primo, e ao mesmo tempo, na sequência dos primos, eu faço assim, 125 não dá para dividir por 2, não dá por 3, então o maior que eu vou passar aqui a dividir é o 5, né? Depois do 3. Então, 125 dividido por 5 dá 25, e novamente 25 dividido por 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Então, esse 5 elevado a 3 é igual a 125. Então, observe que aqui, ó, a gente pode dividir o 6 por 3, que dá 2. Eu não preciso escrever o índice 2. E 3 por 3, que dá 1. Eu não preciso escrever o 2 aqui e nem o 1 aqui como expoente do radicando. Então, mas nós vamos subentender que eles estão aqui nesse lugar. Tá certo? Aí vem agora a terceira propriedade. A terceira propriedade, vamos analisar com calma aqui também. Ó. Você tem um radical, uma raiz quadrada, e dentro dessa raiz tem um radicando, só que o radicando é um produto. É uma multiplicação de dois números. Né? No caso, a multiplicação de 3 vezes 5. Então, escrevendo esse radical em forma de expoente fracionário, eu tenho 3,5 elevado a meio. Lembrando que esse 2 é o númerozinho que está aqui, e o 1 no numerador é o expoente aqui que não está escrito. Então, fica 3 vezes 5 elevado a meio. Esse 3 vezes 5 elevado a meio, tanto o número 3 está elevado ao expoente, meio, como o número 5. É por isso que eu posso escrever 3 elevado a meio vezes 5 elevado a meio. Só que o 3 elevado a meio
é a raiz quadrada de 3. E 5 elevado a meio é a raiz quadrada de 5, né? Então, o que a gente vai comparar daqui? Você tem uma raiz de um produto. Se você tem a raiz de um produto, você tem um produto de raízes. No caso aqui, você já vai logo tirar a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, né? Aqui, outro exemplo, eu tenho a raiz quarta de 7/3 vezes 6,5. Então, eu vou transformar aqui, ó, usando o meu produto, transformando a raiz quarta no numerador 1/4. E aqui, o que apareceu? Ficou igual aqui a 7/3 elevado ao expoente, como também o 6,5 elevado ao expoente. Lembrando que esse expoente aqui é um expoente fracionário porque vem dessa raiz, onde o expoente, o denominador é o índice da raiz e o numerador é o índice do radicando. Então aqui vai ficar a raiz quarta de 7/3 vezes a raiz quarta de 6,5. Então, de um modo geral, a gente vai ter essa situação que está aqui, ó. Se eu tenho a raiz enésima de A vezes B, ou seja, radical de um produto, é igual a um produto de radicais. Isso aqui vai servir para qualquer radical, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Eu tenho aqui a raiz cúbica de 5,8 vezes 3 é igual a raiz cúbica de 5,8 vezes a raiz cúbica de 3. Mesma coisa aqui. Raiz quinta de 7 vezes 5/4 é igual a raiz quinta de 7 vezes a raiz quinta de 5/4. E a quarta propriedade é, observe o cálculo abaixo. O que está dizendo aqui? Eu tenho uma raiz quadrada e dentro dela, como radicando, eu tenho uma fração. Escrevendo esta raiz quadrada em forma de expoente fracionário, vai ficar 2/3 elevado a meio. E numa fração, tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao mesmo expoente. Então aqui eu posso escrever 2 elevado a meio dividido por 3 também elevado a meio. E lembrando que o 2 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 2. Ó. Eu estou transformando de novo a potência aqui numa raiz. Ó. O denominador aqui é 2 ó, e aqui 1, que não está escrito. Né? Aqui também o denominador 2 e aqui 1. Estamos transformando da potência com expoente fracionário para a raiz. Aqui no caso, raiz quadrada. Esse númerozinho aqui eles não aparecem aqui. Então, de um modo geral, sendo A e B números reais positivos, né, com B diferente de zero, esse B aqui diferente de zero, porque nós não temos a divisão por zero, e N, o número natural não nulo, ou seja, o índice. Aí eu tenho radical de um quociente, né, eu tenho, o que é o quociente? Né, o quociente é a divisão, então, radical de um quociente, ou seja, radical de uma divisão é igual a uma quociente de radicais. Ou seja, a raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Então, aqui tem alguns exemplos. Ó. A raiz quadrada de 2/7 é igual a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 7. A raiz cúbica de 3/5 é a raiz cúbica de 3 dividido pela raiz cúbica de 5, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Com base nas propriedades que acabamos de estudar, é possível simplificar certos radicais, tirando fatores do radicando, né? Por exemplo, vamos simplificar os radicais a seguir. Você encontra uma situação que você tem aqui a raiz quadrada de 50. Mas a raiz quadrada de 50 não é uma raiz quadrada exata, né? Você não tem um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 50. Mas você, usando essas propriedades que nós estudamos agora, se você decompor 50 ó, em fatores primos, 50 dividido por 2 dá 25, 25 dividido por 5
dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, o 50 eu posso escrever como sendo o produto de 2 vezes 5 elevado a 2. Então, quando você faz isso aqui, você observa que você tem a raiz de um produto. E se você tem a raiz de um produto, você tem um produto de raízes, né? Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Quando você chega aqui, você observa que você tem uma outra propriedade que nós vimos. Quando você tiver uma raiz onde o índice do radical foi igual ao expoente desse radicando, a raiz desaparece, né? Então, esse termo aqui, 5 elevado a 2, vai desaparecer o radical. No caso aqui fica só o 5, né? Então, esse número, a raiz de 2 vezes 5, que é igual a 5 vezes a raiz de 2, representa o número 50. Então, eu tenho aqui 5 vezes a raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 50. Aqui nós temos a raiz quadrada de 24. Você vai decompor aqui o 24 em fatores primos. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, aqui nessa decomposição em fatores primos, você tem o 24, ele é o 2 elevado a 3 vezes o 3, né, em fatores primos. Então, vejam que esse 24 em fatores primos, ele está aqui, ó. Então, nesse caso aqui, esse termo 2 elevado a 3, ele é um expoente maior do que o índice da raiz. Então, eu posso escrever o 2 elevado a 3 como sendo o 2 elevado a 2 vezes 2. Quando eu faço 2 elevado a 2 vezes 2, eu estou usando aquela propriedade das potências, né? Que o produto de potência é de mesma base. Eu tenho aqui 2 elevado a 2, 2 elevado a 1. Ele não está escrito aqui, ó. Mas se você observar, esse número 2 elevado a 3 é igual a ele, feito em produto, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Então, quando eu faço, eu transformo agora a raiz de um produto em um produto de raízes. Então, eu teria uma raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes uma raiz quadrada de 2 vezes 3. Essa raiz, pela mesma situação daqui, ó, você tem aqui também, ele vai desaparecer o radical, vai ficar só o 2, e o 2 multiplicado por 3, você tem aqui a raiz quadrada de 6. Então, eu vou dizer que a raiz quadrada de 24 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 6, né? Uma outra maneira de escrever a raiz quadrada de 24. E aqui no terceiro, na letra C, como é que eu leio isso aqui? Eu tenho a raiz cúbica de 625 dividido por 64. Então, a gente vai decompor também em fatores primos, né? O 625. Os 625 fatores primos resulta em 5 elevado a 3 vezes 5. A raiz, 64 em fatores primos dá o 2 elevado a 6. Ó. Então, aí no numerador você tem... Então, observe que aqui, de início, nós transformamos o radical de um quociente em um quociente de radicais. Decompomos esses números. Vamos fazer aqui. 625 você vai decompor em fatores primos. Então, 625 dá para dividir por 5, que dá 125. 125 por 5, que dá 25. E 25 dividido por 5, que dá 5. E o 5 por 5, que dá 1. Então, o 625 é 5 elevado a 4, né? Que aqui está sendo escrito o 5 elevado a 3 vezes o 5 elevado a 1. Lembrando que se eu fizer aqui, eu encontro 3 mais 1, vou encontrar o 5 elevado a 4, né? Então, só aqui no numerador,
pela primeira propriedade, aqui eu tenho a raiz cúbica de 5 elevado a 3, né, é igual ao próprio 5. E a raiz cúbica de 5, eu vou repetir ela aqui, ó. E aqui no denominador você vai decompor 64 em fatores primos. Você vai fazer aí 64 dividido por 2, que dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então 64 é o número 2 elevado a 2, 4, 6, né? 2 elevado a 6, que ele aparece aqui, ó. Então, raiz cúbica de 64 é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Então, eu quero lembrar aqui que eu já falei anteriormente que quando você trabalha com radicais, existem alguns momentos que você não tem raiz exata. Quando eu digo raiz exata, por exemplo, eu não tenho a raiz quadrada exata de 24. Então, eu tenho que escrever o 24 também em forma de um número racional. 2 vezes a raiz quadrada de 6. Olha, eu não tenho a raiz cúbica de 64. Desculpe, eu tenho a raiz cúbica de 64. No caso aqui é 4, né? Eu não tenho aqui, no numerador, a raiz cúbica de 625. Então, eu tenho que escrever ela como sendo um número racional. O que eu estou dizendo é exatamente isso. Aqui no meu exemplo, eu estou dizendo que em alguns momentos eu também não tenho a raiz cúbica exata. Aqui no numerador eu tenho. Ó. Eu não tenho. A raiz cúbica de 625 é também um número racional, que é 5 vezes a raiz cúbica de 5. A gente faz esses cálculos para simplificar uma expressão. Elas vão ser usadas para simplificar os nossos cálculos, né? E em compensação, e contrapondo o que eu estou dizendo, eu já tenho raiz cúbica de 64. Quando você decompor aqui, ó, o 2 elevado a 6, a raiz cúbica de 2 elevado a 6, eu posso aplicar aquela propriedade, porque tanto o expoente do radicando quanto o índice da raiz admite eu dividir. Ó. Se eu dividir aqui o 3 dividido por 3, dá 1. Aí a raiz desaparece. E o 6 dividido por 3 dá 2. Então eu tenho 2 elevado a 2, que é igual a esse 4. Então, da mesma forma que podemos tirar fatores do radicando, podemos fazer o inverso. Ou seja, introduzir fatores externos no radicando. Veja alguns exemplos. Então, para que você se familiarize com esses nomes, ó, o radicando aqui é o 5. O fator externo aqui é o 2. O índice da raiz aqui é o 2, ó, não está escrito aqui. Então, para eu introduzir esse fator aqui dentro da raiz, né, introduzir no radicando, eu vou pegar esse número 2 e botar ele dentro da raiz, mas colocando o expoente dele, né, desse número, como o índice da raiz. Então, vejam aqui que 2 vezes a raiz quadrada de 5 é igual a esse 2 elevado a 2 vezes o 5. Veja que o 2 aqui, como expoente, é o índice da raiz. Olha, 3 vezes a raiz cúbica de 5 é igual a raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 5, né? É o inverso do que nós fizemos aqui nos exemplos anteriores. 2 vezes a raiz quarta de 18 é igual a raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 18. 7 vezes a raiz cúbica de 7 elevado a 2 é igual a raiz cúbica de 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2. Aqui eu encontro uma propriedade das potências, ó, mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes, então teria aqui a raiz cúbica de 7 elevado a 5. Então, essas propriedades, elas servirão para nos ajudar nos nossos cálculos, né? No trabalho que a gente vai fazer aqui no nosso estudo, a gente vai lembrar dessas propriedades para usar, né? Para simplificar as nossas continhas, né? As nossas operações. Não agora somente nesse ano, mas nos anos seguintes, né?
onde vocês irão aí se topar com a matemática que vai precisar dessas informações lá pelo ensino médio. Então, depois daqui eu quero deixar aí essa atividade da página 51 para que vocês possam aí estar praticando primeiramente o uso dessas propriedades e na próxima aula a gente falar aí dessas operações, adição algébrica, multiplicação e divisão com radicais. Tá certo? Então, bons estudos aí para vocês e até a próxima aula.